Você sabe o que é a depressão? Sabe quais os aspectos da fisiologia, do estado de humor, dos pensamentos e dos comportamentos que compõem o quadro da depressão? Se você está passando por uma depressão, você gostaria de aprender estratégias que possam te ajudar a atuar nesses 4 níveis para melhorar esse quadro? Se você se interessou por algumas dessas perguntas, então esse vídeo é para você. Na verdade, esse vídeo compõe uma playlist compreendendo o seu humor. Essa playlist está aí no canal Odisseia e eu aconselho você se inscreva, clique no joinha, clique no sino para você receber notificações e acompanhe essa playlist. No vídeo anterior, nós definimos a depressão. Apresentamos números da Organização Mundial da Saúde. Aprendemos que aproximadamente 500 milhões de pessoas sofrem de depressão ao redor do mundo. Quase 7% da população. E segundo estimativas de grandes hospitais e institutos de pesquisa norte-americanos, inclusive a OMS, apontam que 1/4 da população mundial viveram ou vão viver algum episódio de depressão, seja curto, mais demorado, seja leve, moderado ou grave. Portanto, como a depressão é o mal do século, é muito importante que a gente compreenda quais são as características da depressão, como ela se instala e o que nós podemos fazer para sair ou, pelo menos, para minorar as consequências desse quadro. Nós hoje, nesse vídeo, vamos tratar de 2 blocos de estratégias para lidar com a depressão. No vídeo anterior, nós comentamos as características fisiológicas da depressão. Dificuldade de dormir, distúrbios alimentares, uma sensação de cansaço, de esgotamento físico. E comentamos também sobre características do estado de humor deprimido. Uma tristeza profunda e difusa, uma raiva de si mesmo, uma inconformação com a vida, uma raiva das experiências vividas, uma raiva do passado, uma repulsa a determinadas pessoas ou situações. Tudo isso compõe aí os ingredientes do estado de humor deprimido. E hoje nós vamos falar de 2 blocos de estratégias para sair do quadro de depressão, ou pelo menos para minorar as suas consequências. Nós podemos ter uma vida saudável mesmo sendo portadores de depressão. É possível viver com mais qualidade de vida, é possível buscar a saúde mental, é possível lidar de uma maneira mais construtiva com esse distúrbio, com esse transtorno do humor, que é a depressão. E nós vamos falar aqui das questões fisiológicas e do estado de humor. Vamos começar pela fisiologia. Se você se identificou, se você percebeu que está nesse quadro, é importantíssimo, primeiro passo, você fazer um check-up. Fazer um check-up. Por quê? Especialistas apontam que, por exemplo, problemas na glândula tireoide podem gerar depressão. É importante você fazer um check-up para examinar se está ou não com algum problema na tireoide. É importante você verificar com o seu médico que tipo de remédio você está tomando, porque está já registrado que alguns remédios para pressão, alguns diuréticos, outros tipos de medicamento podem ter um efeito colateral de gerar quadros de depressão. Então é muito importante você conversar com seu médico, fazer exames,
checar se há algum problema hormonal, se há algum problema no seu sistema imunológico, se você está com carência de vitaminas, sais minerais, de proteína, ou seja, tem que fazer aquele balanço do corpo físico. É como nós fazemos com os veículos. Regularmente você leva o veículo para fazer uma inspeção, para fazer ali uma checagem, numa revisão obrigatória. Nosso corpo físico também. Ele se desgasta, ele sofre com doenças, com carências. Nós precisamos cuidar do corpo físico. Sem esse diagnóstico, sem exames precisos, fica muito difícil você começar a cuidar da sua fisiologia. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre estratégias para você lidar com o seu corpo, para você fortalecer o seu corpo e sair desse estado deprimido, pressupõe que você foi a um médico, que você procurou um psiquiatra, que você fez exames, que você fez uma checagem. Isso é muito importante. Seria irresponsável da nossa parte propor algumas medidas sem que você faça essa consulta e esses exames básicos e fundamentais. Nós temos vários casos na literatura médica que mostram pessoas que estavam num quadro depressivo, foram ao médico, verificaram um problema na tireoide, regularam, fizeram um tratamento que vai desde tomar um hormônio até extrair a tireoide, em casos mais graves, e depois que cuidaram da glândula tireoide, saíram daquele quadro de depressão porque o problema era orgânico, a causa era orgânica. Então, lembre-se, primeiro passo, check-up, procure o seu médico, faça os exames. Você fez isso? Agora sim, você tem condições de fazer algumas coisas aqui. Primeira delas, depois do check-up, depois dos exames, mudar a sua rotina de atividades físicas. É preciso que você tenha uma atividade física. Claro, uma atividade física adequada à sua saúde. Você tem um problema de saúde, você não pode fazer uma atividade física intensa, mas uma atividade física adequada ao seu estado de saúde. Pode ser um pilates, pode ser um alongamento, uma fisioterapia, pode ser uma natação, uma caminhada, o ciclismo, bicicleta, alguma atividade física. É importante estimular o seu corpo para que ele produza certas substâncias como serotonina, adrenalina, dopamina. Isso tem um impacto na sua fisiologia e isso afeta os seus estados mentais, afeta profundamente. Uma caminhada ao ar livre, no mar fresco, um alongamento, um pilates, isso te faz se sentir melhor. Isso pode, inclusive, trabalhar a questão de sobrepeso, pode trabalhar fraquezas musculares, uma yoga, por exemplo. Todas essas atividades dão uma incrementada na sua saúde física. Saúde física é a base da saúde mental. Já diziam os gregos: corpo são, mente sã. É preciso cuidar do corpo. Então, essas atividades físicas são muito importantes. Mais uma vez eu repito, uma atividade física adequada à sua saúde, à sua condição física. Uma pessoa que tem uma cardiopatia precisa de uma orientação médica para saber qual atividade ela pode desenvolver, não é mesmo? Sejamos responsáveis. Você não pode fazer uma musculação, um crossfit, se você
se o seu médico não recomendar, se você tem alguma dificuldade que impeça. Correto? Então, bom senso, equilíbrio, na medida certa, mas atividade física. Atividade física. Você não imagina o quanto um simples alongamento pode afetar sua mente. O simples fato de alongar, de fazer um pilates, o quanto que isso pode impactar sua autoestima, seu estado de humor e te ajudar no quadro da depressão. Outro ponto, terceiro ponto, alimentação. Alimentação. Uma alimentação muito ácida, uma alimentação muito cheia de farinhas processadas, uma alimentação com muito açúcar, é uma alimentação que gera quadros inflamatórios. Os quadros inflamatórios no organismo, eles diminuem a imunidade e eles têm um impacto decisivo no funcionamento cerebral. E isso pode sim. Uma dieta que não é saudável, uma dieta muito destrutiva, uma alimentação muito gordurosa, com muita farinha processada, com muito açúcar, com muito carboidrato de baixa qualidade, essa dieta, além dela gerar sobrepeso, além disso, ela gera um processo inflamatório em todo o seu corpo. Ela gera um pH muito ácido. Então, excesso de carne vermelha, por exemplo, excesso de bebida, cigarro, tudo isso produz um ambiente físico propício para o adoecimento, para processos inflamatórios. Isso diminui sua imunidade e é por esta razão que as pessoas que enfrentam a depressão, geralmente, elas têm um quadro clínico de saúde paralelo comprometido. Então, muitas pessoas com depressão acabam desenvolvendo doença cardiovascular, acabam adquirindo sobrepeso, acabam tendo baixa imunológica, aí surge alergia, síndrome do intestino irritado, todos os problemas que a baixa imunológica pode provocar. Então é muito importante ficar atento à alimentação. Claro, nós estamos falando aqui de radicalismo, nós estamos falando para você se tornar uma pessoa fanática, fundamentalista. Estamos falando de equilíbrio, né? Incorporar alimentos saudáveis à sua dieta. Então, converse com o médico, peça uma orientação ao nutricionista, mas é importante cuidar da alimentação. Nós temos o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele dizia que a comida é um remédio. Verdade, a comida é um remédio. Uma alimentação saudável tem um impacto muito grande na saúde, né? E aqui você percebe, nós estamos cuidando do corpo. A fisiologia é um elemento chave na depressão. Precisa cuidar do corpo. Então, procurar um médico, se for o caso, tomar um remédio, regularizar a sua fisiologia, praticar atividade física adequada ao seu estado de saúde, regularizar sua alimentação e cuidar do seu sono. A gente não leva o sono a sério. O sono é algo que requer preparo, né? Para que a gente possa dormir, você precisa selecionar o que vai fazer antes de dormir. Se você vai jogar no computador, videogame, se você vai assistir determinados programas, filmes, seriados, antes de dormir, se você está tendo determinados tipos de conversa antes de dormir, isso pode prejudicar o seu sono. Você pode demorar a dormir. Alimentar pouco antes de dormir, isso dificulta o sono. Então, o sono deve ser preparado. Eu preciso me preparar para o sono fisicamente e psiquicamente. Então,
Horas antes, eu tenho que ir diminuindo o ritmo, tirando atividades, ou fazendo atividades mais tranquilas, mais relaxantes. É muito bom, uma meditação, uma oração, meia hora antes de dormir, porque você vai entrando num estado de relaxamento, né? Uma coisa gostosa, eu, por exemplo, adoro fazer isso. Você pega um livro grosso, começa a ler, aquilo vai dando uma bambeza, seu olho vai começando a fechar, vai te dando um sono, você vai se preparando, aí você faz ali a oração e dorme tranquilo, porque seu corpo foi preparado para dormir. Precisamos preparar o corpo para dormir, da mesma maneira para acordar. Você não pode acordar e já ir para o nível máximo de atividade, porque isso pode levar até um infarto. Então, a gente acorda e tem que ir retomando as atividades gradativamente. Então, prepare o seu sono, porque o sono é muito importante. Grandes benefícios do sono. O sono faz com que o corpo se recupere dos processos inflamatórios. Enquanto você está dormindo, o organismo vai se recuperando da inflamação natural do dia a dia. O simples fato de você praticar as atividades do dia a dia, se alimentar, geram microprocessos inflamatórios no organismo. E durante o sono, o corpo tem a oportunidade de recompor, de se refazer, de se recuperar, de regenerar. É preciso dar ao corpo essa oportunidade. Então, tem esse aspecto físico. Segundo, durante o sono é o momento em que o seu cérebro fixa as memórias. Então não adianta você estudar o dia inteiro, aprender o dia inteiro. Se você não tiver um bom sono, você não fixa aquilo que você aprendeu. Veja a importância do sono. É dormindo que a gente fixa o aprendizado. E o sono descansa a mente. Você dá um tempo das preocupações, dá um tempo das agruras, sai um pouquinho do circuito, relaxa e volta renovado. O sono é fundamental. E veja, um dos grandes problemas de quem está enfrentando um quadro de depressão é o sono. A pessoa não consegue dormir. Isso prejudica ou incrementa os processos inflamatórios, isso prejudica a memória, prejudica a aprendizagem, e aí entra naquele ciclo vicioso que nós comentamos. Então, espero que você tenha compreendido aí algumas dessas estratégias para cuidar da fisiologia do corpo saudável. Esse é o primeiro passo. Corpo saudável. Em alguns casos, para você chegar a esse estado de saúde, você vai precisar de uma consulta com um psiquiatra, vai precisar tomar um remédio para regularizar certas substâncias químicas do seu cérebro, vai precisar repor para que o seu cérebro funcione em condições de equilíbrio, em condições normais. Tudo isso representa medida de cuidado, medida de saúde. Cuidou da saúde? Cuidou do corpo físico? Então nós vamos para o segundo conjunto de estratégias. Agora é hora de olhar para o estado de humor. Emoções, sentimentos e estados de humor que acompanham o quadro depressivo. Nesse segundo bloco de estratégias para lidar com a depressão, para melhorar esse quadro, para sair desse quadro, ou pelo menos para minorar as consequências da depressão, trabalhar nosso estado de humor é vital. E nós vamos começar por um elemento do estado de humor deprimido: a raiva, a culpa
e a repulsa que o deprimido tem com relação a ele mesmo. A pessoa na depressão costuma olhar para si mesma com muita culpa, com muita raiva, com muita repulsa. Ela, de certo modo, não gosta de si mesma. Ela não gosta de suas características físicas, de suas características de personalidade, de suas características de vida. Então, há uma questão aí da identidade da pessoa. E isso precisa ser trabalhado. Um exercício simples pode ajudar a pessoa a trabalhar esse aspecto. Você vai pegar uma folha de papel e vai fazer 2 colunas. Para cada defeito que você escrever a respeito do seu corpo físico, você vai procurar, fazer um esforço para encontrar uma virtude. Para cada defeito que você encontrar na sua personalidade, nas suas características pessoais, você vai fazer um esforço para colocar ao lado uma qualidade. Se você tiver com dificuldade, pergunta para as pessoas ao seu redor, peça ajuda, pergunte para as pessoas que te amam, quais são suas virtudes, suas qualidades físicas, de personalidade, quais são seus dons, suas habilidades. Então, para cada defeito, para cada coisa que você faz mal feito, para cada coisa que você não tem talento, não tem habilidade para fazer, coloca ao lado algo que você faz bem. Algo que você gosta de fazer, que você faz bem. Percebe? Então, nós estamos fazendo aqui o jogo da balança. Para cada 1 quilo que você coloca no prato esquerdo, você tem que colocar 1 quilo no prato direito. É importante, porque a pessoa com o humor deprimido, ela está focada nessa raiva, nessa repulsa, nessa tristeza, nessa culpa com relação a ela mesma. É preciso colocar elementos aqui que façam com que essa pessoa se sinta atraída por ela mesma. Elementos que façam com que ela sinta empatia por ela mesma. Elementos que façam com que a pessoa goste de si mesma, aprecie, tenha admiração por si mesmo. É claro, todos nós somos sombra e luz. Ninguém é perfeito. Todos temos defeitos graves e qualidades maravilhosas. O que a pessoa sob depressão tem dificuldade de perceber, de sentir, de experimentar, são esses dons, essas dádivas, essas qualidades, esse lado luz dela. É importante sentir isso. Veja que eu estou usando a palavra sentir, não estou dizendo de pensar. Pensar é outra estratégia, nós vamos falar disso depois. Eu estou falando aqui de sentir mesmo. Se você tem os olhos bonitos, é importante olhar para uma foto, olhar para os seus olhos, admirar. Isso vai fazer você se sentir, percebe? Vai fazer você se sentir mais admirado por você mesmo. Isso contribui muito, 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 muito. Você examinar todos aqueles acontecimentos em que você acertou, que você mandou bem, que você fez direito, certinho, que você deu o melhor, recordar esses fatos vai ter um impacto muito positivo no seu humor. Porque na depressão, nós nos recordamos, nós lembramos apenas aqueles fatos que ressaltam nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossos defeitos. Isso é um vício.
Isso se torna um ciclo vicioso. Outra questão da depressão, e é um núcleo da depressão, é a emoção tristeza. A emoção tristeza surge quando nós detectamos perda ou carência. Quando falta algo, pode ser fisicamente falando, emocionalmente falando, mentalmente falando, espiritualmente falando, quando nós detectamos algum tipo de escassez física, psíquica, emocional, espiritual, nós experimentamos tristeza. E toda vez que nós perdemos algo, perdemos uma oportunidade, perdemos alguém, perdemos um relacionamento, tudo isso gera tristeza. A tristeza em si é positiva, porque ela te mostra aquilo que precisa ser recuperado, ela te mostra aquilo que precisa ser valorizado, ela te mostra aquilo que precisa ser conquistado, aquilo que você precisa correr atrás. Porque se você está triste, porque perdeu, ou porque está escasso, é porque você valoriza aquilo. Então é importante você entender o que tem valor para você. O que tem valor na sua vida? É importante, a função da tristeza é essa. É te mostrar aquilo que tem valor, aquilo que é importante. O problema da tristeza é quando ela fica excessiva. E na depressão, a tristeza está no último grau, né? Já passou da tristeza. Na depressão, a gente foi além da tristeza, já cruzou a margem do rio. Está muito além da tristeza. Mas é preciso voltar. Voltar e identificar. O que você perdeu? O que está faltando? O que você valoriza? O que você dá valor? O que tem valor para você? Importante identificar isso. Chega um determinado ponto na depressão que a pessoa perde tanto a referência que ela não consegue mais ver valor em nada. Ela não consegue mais valorizar nada. Isso pode chegar até um grau extremo do suicídio. Porque a pessoa não enxerga mais nenhum valor, nem na própria vida dela. Percebe? É um adoecimento do gostar. A pessoa deixa de gostar de tudo. Ela adoeceu do gostar. Nós não podemos permitir isso. Não podemos permitir que o nosso gostar adoeça. Você tem que estimular sua capacidade de gostar das coisas, descobrir aquilo que você gosta e incentivar esse gosto, porque se você não cultiva, é como um jardim. Se você não cultiva seus gostos, suas preferências, aquilo que tem valor para você, você perde, você deixa de gostar. E aí chegam os casos extremos de depressão, que a pessoa não gosta de mais nada. Nada mais tem valor. É um quadro grave, porque imagina, a pessoa não vê mais valor na mãe, no pai, não vê valor nos filhos, não vê valor nela, não vê valor na vida. Então, antes que a situação chegue a esse extremo, é preciso cuidar, é preciso recuperar o gostar. Gostar. Outro elemento aqui, as memórias. Memórias. Eu preciso buscar memórias que me façam sentir-me alegre. Memórias que me tragam alegria. Boas recordações. Preciso tirar essas memórias lá do porão, da poeira, e trazer e pendurar esse quadro na parede principal da minha mente. Enfatizar as memórias positivas. Veja, é um trabalho. É um trabalho. Voltar na infância, naquilo que te deixava alegre. E, acredite, pode ser coisas tão simples, gente.
Você pode ter sido marcado na sua infância porque andava descalço no chão, subia em árvore para chupar manga, nadava num rio, e isso te trazia alegria. Não está na hora de recuperar isso? Lembrar disso? Voltar a sentir aquela alegria, aquele calor na alma que você sentia? Não está na hora de recuperar essas memórias alegres? É um trabalho para cuidar do humor. Então veja, eu estou trabalhando a tristeza, eu estou trabalhando a raiva, estou trabalhando a culpa, estou trabalhando a repulsa e estou trazendo outros elementos que equilibrem essas emoções, esses sentimentos. Estou cuidando da minha dimensão afetiva. Depois você volta nos primeiros vídeos da série Compreendendo o Seu Humor, que eu explico o que é dimensão afetiva, o que é sentimento, o que são emoções, e também nas lives do Projeto Odisseia, nas lives diárias que nós fazemos. Temos o curso Equilíbrio das Emoções. Procure se inteirar melhor do Projeto Odisseia, você vai entender isso com mais clareza. Mas eu preciso cuidar da minha dimensão afetiva. A dimensão afetiva é como um jardim, é como um pomar. Todo dia você tem que tirar as ervas daninhas. Todo dia você tem que tirar aqueles matos que estão prejudicando as plantas. Todo dia você tem que revolver a terra, tem que colocar adubo, tem que corrigir o pH do solo. Todo dia você tem que regar. Um jardim e um pomar que não recebe cuidado, ele morre. Quando você viaja e vê aqueles campos cultivados, tudo bonito, tudo cuidado, aquelas cores bonitas, com frutas, com flores, plantações de café, de soja, de trigo, de uva. Quando você vê aquilo exige trabalho, exige cuidado. O boi só engorda com o olho do dono. Se você não cuida da sua dimensão afetiva, ela vai atrofiando. Se você não cultiva seu estado de humor, se você não está aqui arrancando as ervas daninhas, se você não está tratando das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus estados de humor, você vai mergulhar nessa secura da alma, nessa devastação da alma, que é a depressão. A depressão é quando o seu campo está sem nenhuma flor, sem nenhum fruto, quando está tudo destruído. Tem que voltar a cultivar, tem que fazer como um agricultor, tem que plantar de novo, tem que regar, tem que adubar, tem que cuidar, tem que ficar vigilante. Não tem milagre. Ninguém sai de um quadro de depressão só porque quer. Então nós vimos aqui, resumindo, nesse vídeo nós estamos apresentando 2 blocos de estratégias. Cuidar do corpo, fisiologia, falamos sobre fazer um check-up, procurar um médico, fazer exercícios físicos, não é? Falamos disso tudo. Falamos agora sobre cuidar do estado de humor, observar quais são os sentimentos, quais as memórias, o que está te levando a esse quadro de humor deprimido. E trazer outros elementos que possam contrabalançar. Vejam que são 2 estratégias complementares. E no próximo vídeo eu vou apresentar outras 2. Nós vamos falar sobre como lidar com os pensamentos e os comportamentos da depressão. Como que você pode modificar? Como você pode modificar os pensamentos e os comportamentos? Mas isso é no próximo vídeo. Eu espero que você tenha compreendido essas estratégias para lidar com o seu estado de humor, para cultivar esse pomar e esse jardim que é o seu coração. E estratégias para cuidar do seu corpo. Porque corpo são é a base, um corpo saudável é a base para uma mente
saudável, né? Sono, dormir, alimentação, atividade física, procurar um médico, lembranças positivas, lembrar de fatos da sua infância, da sua adolescência que te trazem alegria, recuperar seus gostos ou criar gosto novo. Ah, não gosto de mais nada do passado, então aprende a gostar de coisas novas. Procura ouvir músicas que te deixem alegre, que te deixem para cima. Faz uma playlist só de música alegre. Alegre para você. Faz uma playlist de filmes que te inspirem, que te deixem motivado. Procure pessoas que te apoiem, que te façam se sentir amado, acolhido, respeitado, valorizado. Tem que cuidar do coraçãozinho. Tem que cuidar da dimensão afetiva. Cuidar. Mesmo, todo dia. É igual agricultor. Agricultor levanta cedo. Visita a plantação. Vigia se não tem praga, se não tem inseto, se não tem erva daninha. Olha se não está faltando água, se não está faltando nutrientes, se não está faltando adubo. Olha se não precisa podar. Nós temos que podar nosso estado de humor. Tem coisas que você tem que cortar. Por exemplo, essa raiva que você está de você mesmo. Essa culpa que você sente. Essa repulsa que você tem em relação a você, às pessoas à sua volta, à sua vida. Tem que ser podado. Tem que cortar mesmo esses galhos, cortar as folhas. Plantação que não é podada não cresce. Então, tem muita coisa que a gente tem que cortar. É um jardim, é um pomar. Nosso coração, nossa dimensão afetiva, coração no sentido metafórico, né? Não estou falando do órgão físico, estou falando de uma metáfora. Nossa dimensão afetiva é um pomar, é um jardim. Então, cuide. Cuide. Você gostou dessas estratégias? Gostou? Pois bem, esse vídeo está lá na playlist Compreendendo o Seu Estado de Humor. E isso está na divisão aí no canal Equilíbrio das Emoções. Nós dividimos bonitinho aí no canal Odisseia para você identificar os 7 elementos do ser integral, para você navegar aí pelo canal e explorar, aprender o máximo que você puder, ampliar a sua mente, abrir a sua mente. O canal está aí disponível, os vídeos gratuitamente para você divulgar, indicar para pessoas da família, para pessoas do trabalho, para pessoas que você gosta. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não seja egoísta, divida com o máximo de pessoas. Os vídeos estão aí disponíveis no canal, à sua disposição gratuitamente. Esse é o Projeto Odisseia. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, nós vamos abordar mais 2 blocos, 2 conjuntos de estratégia. Estratégias para lidar com os pensamentos depressivos e com os comportamentos depressivos. Aí a gente fecha o quadro. Fisiologia, estado de humor, pensamentos e comportamentos. Se você atua nessas 4 áreas, você está caminhando para sair do quadro depressivo.